Pronto, vamos lá. Pois, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de gramática. Então, gente, tema de hoje, pontuação. Não sei se vocês perceberam, mas semana passada a gente terminou os conteúdos da apostila 4. Então, todos os conteúdos que a gente tinha em apostila já terminaram. Agora, esses conteúdos são mais extras, assim. Pontuação é um conteúdo importante que sempre tem, mas não tem a teoria dela na apostila. E vamos lá, hoje a gente vai estudar o emprego da vírgula só, certo? Porque tem muitas regrinhas, então eu acho que vai ocupar toda essa aula. E aí quando for na próxima semana a gente vai ver o uso dos dois pontos, ponto e vírgula, enfim, as demais pontuações que sobrarem, tá certo? Mas aí antes da gente começar o nosso estudo de pontuação, eu trouxe para vocês esse textinho que eu achei legal, tá certo? Pra gente comentar um pouquinho sobre a importância, a gente entender um pouquinho a importância de saber a pontuação, tá certo? Saber empregar direitinho. Então vamos lá, o texto se chama Recado e ele diz o seguinte: dia desses, um primo meu, criador de peixes e uma referência em nossa cidade, foi passar um dia na praia e deixou algumas recomendações anotadas num papel. Boa noite, Davi, chegou bem na hora. E deixou algumas recomendações anotadas num papel. O problema é que, na pressa, ele se esqueceu de pontuar. Veja só. Dê a ração aos cascudos, os jaús e os jacundás não podem viver com os tilápias, coloque os lambaris no lago à direita, jogue um pouco de veneno no quintal para as formigas comerem, deixe o doce de abóbora na estufa, fez muito calor. Opa, boa noite, Brenda. Fez muito calor, se amanhã tudo estiver como hoje, não ligue os aquecedores dos aquários. Enfim, ele deixou aí o texto todo sem pontuação. Aí o que aconteceu? A tia leu e releu o bilhete, sem entender muita coisa, pegou o lápis e pontuou assim. Então vamos ver como é que a tia pontuou esse texto aqui que o primo do narrador deixou. A tia pontuou da seguinte forma: dê a ração aos cascudos, os jaús, e os jacundás não podem viver. Com as tilápias, coloque os lambaris. No lago à direita, jogue um pouco de veneno. No quintal, para as formigas comerem, deixe o doce de abóbora. Na estufa fez muito calor. Se amanhã tudo estiver como hoje, não ligue os aquecedores dos aquários. E aí, qual foi o resultado disso? A tia acabou ligando os aquecedores, as formigas fizeram a festa com doce de abóbora e os peixes do lago à direita foram envenenados. Então, a gente vê como a pontuação prejudicou aqui, né, o entendimento do recado que o primo do narrador deixou, né, porque baseado aí na pontuação que a tia fez, ela acabou transgredindo um pouco as informações que o primo queria deixar. Se a gente voltasse aqui e tentasse pontuar nós mesmos, como é que deveria ser mais ou menos? Que até eu fiquei com dificuldade, assim, olhando o texto completamente sem pontuação. Deixa eu ver se vocês conseguem ver minha seta, né? Conseguem. Muito bem, como é que seria mais ou menos? Dê a ração aos cascudos, ponto. Aqui deveria ter um ponto. Aí aqui, os jaús e os jacundás não podem viver com os tilápias, ponto. Coloque os lambaris, quer dizer, no lago à direita, ponto. Aí onde é que era para jogar veneno? Jogue um pouco de veneno no quintal para as formigas comerem. Aí, ponto. Deixe o doce de abóbora na estufa. Aí essa parte aqui final eu fiquei com um pouco de dificuldade para pontuar, porque eu não entendi muito bem. Mas enfim, a gente vê que o que o primo do narrador queria passar de informações para eles não foram compreendidas por conta da pontuação. Então, moral da história: se quiser ser entendido, aprenda a pontuar corretamente. E aí esse é o nosso intuito aqui hoje. E aí a gente vai começar com o emprego da vírgula. E aí, antes da gente começar, quero dizer uma coisa para vocês. Eu destaquei algumas regras de pontuação aqui da vírgula, mas eu não queria que a gente ficasse só preso a essas regras, porque senão vocês vão ficar cansados, vocês não vão conseguir aprender de fato como manejar aqui o uso da vírgula, certo? Porque eu não quero que vocês aprendam a vírgula tentando decorar, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai conversar sobre o intuito da vírgula, certo? Que a função da vírgula, como eu destaquei aqui no tema, ela tem uma função de separação sintática. O que é que significa isso? Quando a gente utiliza uma vírgula para separar dois termos que estão um ao lado do outro, embora eles estejam ali um ao lado do outro, quando eu utilizo a vírgula para separar eles, eu estou fazendo uma separação sintática.
Como que a gente vai perceber isso? O que é que eu quero dizer com isso? Então a gente tem aqui essa tirinha, que foi uma tirinha de algum vestibular da Unicamp, se eu não me engano de 2004, por aí. E aí a tirinha diz o seguinte: o John chega, né, com a comida pro Garfield e fala: comida para gato com pouca gordura. O Garfield fica ali espantado, olhando para a comida. E aí depois de um tempo, ele diz: e por acaso eu sou um gato com pouca gordura? O que foi que aconteceu aqui? Percebam que tanto na primeira frase quanto na segunda, né, que o Garfield aplica, aqui existe uma diferença de interpretação, certo? Por quê? Aqui no primeiro quadrinho dessa tirinha, quando o John fala comida para gato com pouca gordura, o que é que ele está querendo dizer? Que pouca gordura é uma característica da comida. Que essa comida ela é uma comida, o quê? Uma comida light, tá certo? O Garfield, ele tem uma interpretação diferente a respeito dessa frase do John. Ele acaba achando que com pouca gordura é uma característica do gato, tá certo? Então por isso que ele faz ali aquele discurso dele no último quadrinho, em que ele diz: e por acaso eu sou um gato com pouca gordura? Então, por que isso aconteceu? Pela falta de utilização da vírgula, certo? E aí o vestibular da Unicamp queria justamente que o candidato ele evidenciasse onde é que a vírgula deveria ser colocada para poder o discurso ele ficar bem interpretado pelo leitor, tá bom? Então vamos imaginar o seguinte aqui. Eu coloquei as duas frases, certo? Caso 1 e caso 2. O caso 1 é segundo a interpretação do John, certo? De que pouca gordura está se referindo à comida. E o caso 2, eu quero que vocês olhem para ele como se estivessem vendo pela perspectiva do Garfield, de que com pouca gordura é uma característica do gato, tá certo? Inicialmente as duas estão aí sem vírgula, mas aí depois da setinha eu apliquei as vírgulas como elas deveriam ter sido aplicadas para que a gente tivesse o entendimento tanto do John quanto do Garfield, tá bom? Então, no caso 1, onde é que eu colocaria a vírgula? Eu posso colocar a vírgula no caso 1 após a palavra gato. Por que eu faço isso? Por conta da função de separação sintática que a vírgula ela exerce. Aí, nessa primeira frase, vocês percebam que com pouca gordura está ao lado da palavra gato, tá certo? Se eu não coloco uma vírgula aí, então o que é que acontece? É como se pouca gordura realmente estivesse se referindo ao gato. Comida para gato com pouca gordura, tá bom? Quando eu coloco a vírgula, eu estou ali exercendo de fato a função que a vírgula ela tem dentro dos discursos, que é de fazer essa separação sintática. Então, comida para gato, vírgula, com pouca gordura. Quando eu faço essa separação entre a palavra gato e a expressão com pouca gordura, a expressão com pouca gordura ela só pode se referir, então, nesse caso, com a palavra comida. E aí eu tenho, de fato, a interpretação que o John quis trazer lá no primeiro parágrafo, tá certo? No primeiro parágrafo não, no primeiro quadrinho. Já nessa segunda frase, onde é que eu poderia colocar a vírgula para que a interpretação fosse baseada na interpretação do Garfield? Eu colocaria a vírgula depois de comida, porque aí agora eu estou deixando ali a palavra gato juntinho com a expressão com pouca gordura e estou separando, agora fazendo a separação sintática com a palavra comida. Então a interpretação que eu tenho agora é a interpretação segundo o que o Garfield interpretou ali no terceiro quadrinho, tá certo? Então a vírgula ela vai ter esse significado, certo? Essa função de fazer uma separação sintática dentro dos discursos, tá certo? Embora as palavras elas apareçam ali uma do lado da outra, se houver uma vírgula ali, então eu quero dizer que aquelas duas palavras que estão ao lado da outra, mas sendo separadas, elas não se relacionam sintaticamente, ok? Deu para entender essa parte? Eu acho que agora a gente tem um exercício para poder treinar esse conceito, tá certo com vocês? Aqui está um pouco pequeno, eu vou dar uma ampliada, tá bom? Para a gente ler. Aqui é uma questão, mas uma questão que eu vou resolver junto com vocês. Ó, então essa questão ela começa com esse anúncio publicitário, que ele diz o seguinte: ó, a vírgula pode ser uma pausa ou não. Cada pontinho cinza desses que está aparecendo no anúncio é a vírgula, tá, gente? É porque ficou um pouco feio. Mas a vírgula pode ser uma pausa ou não. Aí a gente tem não, vírgula, espere. Não espere. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ela pode forçar o que você não quer.
Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. Pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. A vírgula pode mudar uma opinião. Não quero ler. Não quero ler. Vocês têm alguma dúvida em relação ao uso de cada uma dessas frases? Cada uma dessas frases vai ter um significado diferente por conta da posição da vírgula. Tem algum desses casos que vocês não entenderam? Pra gente ir para o enunciado? Não? Se alguém tiver com dúvida, alguém avisa, tá bom? Então a gente vai agora para o enunciado e vai tentar, então, encontrar qual que é a alternativa que é a exigida aqui pela questão. Então vamos lá. No anúncio publicitário ao lado, o emprego da vírgula se mostra decisivo para a construção dos significados. A única interpretação correta sobre uma frase do anúncio é: letra A, não espere. Não espere, quer dizer, expressa o incentivo para alguém agir imediatamente. Letra B, isso, só ele resolve. É um elogio a alguém que pode solucionar um problema. C, aceito, obrigado. Se trata de uma resposta educada a quem ofereceu algo. Letra D, esse juiz é corrupto. Denuncia uma autoridade que não cumpre seu dever. Letra E, não quero ler. É uma negação à importância da leitura na vida cotidiana. E aí, qual que é a alternativa correta, então? Letra D de dado. Letra B de bola, letra B de bola. B também. Mais alguém quer responder? Vamos lá, né? Gente, não tô conseguindo olhar a hora. Ah, mas dá pra ver no celular. Pronto. Gente, então vamos lá. De fato, o gabarito é a letra B de bola, como a maioria afirmou. Por que é que não são as outras? Ó, aqui na letra A, a gente tem não, vírgula, expresse. Ou não, vírgula, espere, quer dizer. Expressa o incentivo para alguém agir imediatamente. Seria esse o significado se eu não tivesse a vírgula, porque aí o significado seria apenas de não espere. Não existiria ali uma separação sintática, aquela função que a gente acabou de conversar. Então, como aqui a gente tem uma vírgula, essa pessoa provavelmente estava respondendo a alguma outra coisa, aí falou não, e depois deu um comando, espere. Então, ela não está incentivando ninguém a agir, na verdade, está incentivando alguém a esperar. A letra B é a correta, isso, só ele resolve. Por que que é a correta? Porque que é um elogio a alguém que pode solucionar um problema. Porque quando eu coloco isso, vírgula, só ele resolve, quando eu utilizo esse só ligado sintaticamente a ele resolve, a gente não tem nenhuma separação ali entre o só e o ele resolve, então eu estou ali elevando, digamos assim, a importância dessa pessoa, porque só ela pode resolver um problema, então é um elogio a essa pessoa, portanto a letra B é a correta. A letra C, aceito, obrigado. Se trata de uma resposta educada a alguém? Não, porque aqui, como eu não tenho a separação sintática que deveria existir entre o aceito e o obrigado para poder ter esse significado, então é aceito, obrigado no sentido de que eu estou aceitando alguma coisa contra a minha vontade, tá certo? Por isso que não é a letra C. Na letra D, que foi uma alternativa que apontaram, né? Esse juiz é corrupto. Denuncia uma autoridade que não cumpre seu dever? Seria isso se não houvesse ali as duas vírgulas no começo e no fim da palavra juiz. Quando eu coloco uma vírgula no começo e no fim da palavra juiz, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma separação sintática. Então, eu não estou dizendo que o juiz ele é corrupto. Na verdade, aqui eu estou invocando o nome juiz porque eu estou conversando com ele. Então, esse fulano aqui, senhor juiz, ele é corrupto, tá certo? Aqui é um caso de vocativo, tá bom? Por isso que não é a letra D. Letra E.
Não, quero ler. É uma negação à importância da leitura na vida cotidiana? Não, porque tem uma vírgula depois do não. Então, o não está se relacionando diretamente e sintaticamente ao quero ler. Então, não pode ser a letra E, né? Então, a gente fica aí com a letra B de bola. Alguma dúvida? Vamos seguir, então. Aí, aqui, pessoal, são os princípios gerais que eu preciso que vocês entendam esses princípios gerais, tá certo? Dentro dessa aula, eu trouxe algumas regras, que são as regras mais consolidadas de vírgula, mas como eu disse lá no início, eu não quero que vocês decorem essas regras. Então, para a gente não precisar ficar se debruçando nessas regras e tornar essa aula uma aula cansativa, eu preciso que vocês entendam muito bem os princípios gerais de utilização da vírgula. Porque se vocês entenderem esses 5 princípios aqui, vocês resolvem 90% dos casos de vírgula que vocês vão se deparar, tá certo? E aí os princípios são esses aqui: ordem direta, intercalação, inversão, enumeração e elipse de verbo. A gente vai entender cada um deles. Então vamos lá. Primeiramente, a gente conversa sobre a ordem direta. Ordem direta foi uma coisa que eu já trouxe para vocês na aula de figuras de linguagem, para falar de alguma figura de linguagem que apareceu lá, que agora eu não estou me recordando o nome. E já falei com vocês também na aula de período simples, enfim. Qual que é a ordem direta de uma oração? Primeiro eu tenho o sujeito, né? Logo em seguida eu tenho o verbo, que vai dar ali início ao predicado. O verbo, se ele for um verbo transitivo, ele vai pedir um complemento, que a gente chama de objeto. E depois disso a gente pode ter ali alguma informação a mais que se relaciona com o verbo, que são os adjuntos adverbiais, né? E aí a gente tem vários tipos: adjunto adverbial de tempo, de modo, de causa, por aí vai, tá certo? Então, essa é a ordem direta de uma oração. Quando eu tenho uma oração na ordem direta, o que é que eu preciso saber? Que não se usa vírgula quando a oração está na ordem direta. Então, pronto. O primeiro princípio é isso. Fim. Não tem muito o que discutir. Ordem direta não se usa vírgula, que é o caso aí do primeiro exemplo. Empresas privadas, tudo isso é o sujeito, financiam o que ou quem? Políticos, nosso objeto. E onde? No Brasil. Adjunto adverbial de quê? De lugar, tá certo? Então tá na ordem direta, não se usa vírgula para separar aí esses elementos em nenhum momento desse enunciado. O que é que acontece agora no segundo exemplo? O que é que eu tenho no segundo exemplo? Empresas privadas no Brasil financiam políticas. O que é que eu fiz? Eu peguei o adjunto adverbial, que no caso 1 estava aparecendo lá no final, que é o local onde ele deveria aparecer de fato, e trouxe ele mais para frente. Quando eu fiz isso, o que foi que eu fiz? O que foi que eu acabei fazendo? Eu acabei separando o sujeito do verbo, porque eu coloquei ali um elemento intercalando os dois. Se esse elemento ele está intercalando os dois, então ele é um elemento intercalado. Portanto, o segundo princípio de utilização da vírgula é que princípio? O princípio de intercalação. Então, quando eu tenho um elemento que ele foi deslocado de onde ele deveria realmente aparecer mais para o início, ou então um elemento que deveria estar no início foi para o fim e vice-versa, certo? Esse elemento, quando ele está deslocado, ou seja, no meio de dois, né, porque inter significa isso, ele tem que vir entre vírgulas, tem que apresentar uma vírgula no começo e uma vírgula no final, que é o caso aí de no Brasil, adjunto adverbial de lugar, tá certo? Então esse é o segundo princípio, o princípio de intercalação. E aí, agora a gente tem um segundo exemplo, 2 exemplos na verdade, para poder a gente conversar um pouquinho melhor sobre a intercalação. Por quê? Dentro da intercalação é muito importante que a gente revise e relembre os conceitos de oração subordinada adjetiva restritiva e o conceito de oração subordinada adjetiva explicativa. Por quê? Porque quando eu estiver trabalhando com oração subordinada adjetiva explicativa, eu preciso fazer uso da vírgula. Mas para eu poder fazer um bom uso disso, eu preciso manejar ali e saber quando que a oração ela é subordinada adjetiva restritiva e quando que ela é explicativa. Por quê? Porque quando eu tiver a restritiva, eu não vou fazer uso da vírgula, que é como eu tenho aí no primeiro exemplo. Os candidatos que vencem devem governar para todos. Qual que é a noção que vocês precisam ter de oração subordinada adjetiva restritiva? É como o próprio nome dela sugere, ela restringe, tá certo? Então, quem que é o sujeito aqui? Tudo isso aqui, os candidatos que vencem. Como esse que vencem, ele aparece ali sem a utilização de vírgula, então eu estou restringindo
o meu núcleo do sujeito, que são os candidatos, certo? Quem é que devem governar para todos? São todos os candidatos de modo geral? Não, porque como eu não fiz uso da vírgula, eu não fiz ali aquela separação sintática que a gente conversou lá no começo, então eu não posso dizer que todos os candidatos, em sua totalidade, eles devem governar para todos. Não é isso, é somente os candidatos que vencem, tá certo? Então, quando eu tenho um caso de oração subordinada adjetiva restritiva, ela forma esse bloquinho aí com o termo com o qual ela vai estar se ligando, certo? Então, todo esse bloquinho aí se refere ao predicado. É diferente do que acontece no exemplo número 2. O que é que eu tenho no exemplo número 2? Eu tenho que os cargos públicos que pertencem à sociedade merecem respeito. Aqui no caso 2, merecem respeito, que é o nosso predicado, só vai se relacionar com os cargos públicos, porque eu fiz ali uma separação sintática na oração subordinada adjetiva explicativa. Qual que é a função da oração subordinada adjetiva explicativa? Explicar, certo? Então aqui agora ela não tem mais aquele significado de restringir. Portanto, eu não estou restringindo quais cargos públicos merecem respeito. Eu estou falando que todos os cargos públicos, em sua totalidade, eles merecem respeito, e o que está aparecendo aí entre vírgulas é uma informação a mais sobre esses cargos públicos. Se a gente for relembrar a nossa aula de período composto, a oração subordinada adjetiva explicativa, ela tem a função sintática de aposto. Então, ela é justamente aquela oração que vai trazer para a gente uma informação a mais. A oração subordinada adjetiva restritiva, que é a do caso 1, ela já não vai ter ali a função sintática de aposto. Como a gente viu lá na nossa aula de período composto, ela vai ter o significado a função, na verdade, função sintática, de adjunto adnominal, tá certo? Por isso que ela forma ali um bloco só, e no caso 2 a gente tem esse outro manejo, tá certo? Então é importante a gente ter essa noção de intercalação também. Agora, trazendo novamente aquela frase que a gente viu lá no início, né, quando a gente falou de ordem direta e de intercalação, mas agora para poder explicar para vocês o que é a inversão. Então, aí no exemplo número 1 é aquele mesmo, empresas privadas financiam políticos no Brasil, mas o que aconteceu no exemplo 2 agora? No Brasil, empresas privadas financiam políticos. Agora eu peguei o adjunto adverbial, que lá no caso 1 estava aparecendo no final, que é onde realmente deveria aparecer, e trouxe pro começo. Então eu fiz o quê? Uma inversão. Não fiz agora uma intercalação, porque intercalação eu precisaria que esse elemento ele estivesse entre dois. Então, como a gente viu antes, o no Brasil, que é o nosso adjunto adverbial, ele tinha ficado entre o sujeito e o verbo. Agora não, agora ele foi para antes do sujeito. Então a inversão é apenas isso, uma coisa que está no fim foi para o começo, então a gente coloca ali vírgula apenas depois de no Brasil, certo? Não tem muito segredo a inversão, é isso só. E aí aqui a gente tem quase a mesma frase, né? Mas para conversar um pouquinho ainda sobre inversão. Então a gente tem aí, empresas privadas financiam políticos quando chegam as eleições. Quando chegam as eleições, empresas privadas financiam políticos. Onde é que eu tenho que colocar a vírgula? No caso 1 ou no caso 2? Eu espero que vocês tenham pensado que é no caso 2. Certo? Porque no caso 2, lá nos exemplos anteriores, a gente viu o adjunto adverbial de lugar na forma mais enxuta, né? E aqui, esse termo, essa função sintática de adjunto adverbial, está aparecendo na forma de oração. Então, aqui agora eu tenho uma oração subordinada adverbial. E essa, nesse caso agora, é uma oração subordinada adverbial temporal, porque eu estou fazendo ali o uso do quando. Então, o quando indica pra gente essa noção de temporalidade, tá certo? Então, agora eu tenho toda uma expressão, toda uma oração que faz essa função de adjunto adverbial, e se eu desloco essa oração, então essa oração ela também tem que ser colocada ali ou entre vírgulas, se vier intercalada, ou como aqui veio por meio de um processo de inversão, eu coloco ali vírgula após eu finalizar essa oração subordinada adverbial temporal, tá certo? Que é como a gente vê ali no exemplo 2. Então, basicamente isso. De inversão era isso. Os outros dois casos, eles são muito simples, assim, inclusive enumeração, por exemplo, a gente vê no nosso dia a dia direto, e elipse de verbo eu já conversei com vocês, acho que na aula de figuras de linguagem, foi. Então vamos lá. Quarto princípio geral de utilização da vírgula. A gente tem o princípio da enumeração. O que é a enumeração?
é aquilo que a gente faz desde criança, é aquilo que a gente, tipo, aprende no nosso ensino fundamental mesmo, que é basicamente formar uma lista, tá certo? Listar coisas. Então, o que a gente tem? Peste bubônica, câncer, pneumonia. Estou listando ali 3 doenças e, portanto, estou enumerando 3 doenças, então eu vou separar cada uma delas, certo? Vou enumerar, portanto, por isso que eu utilizo a vírgula. A mesma coisa acontece ali no exemplo 2. Os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem. O que é que eu estou fazendo aqui no caso 2? Eu tenho um caso de verbos que, portanto, se eu tenho verbos, eu tenho orações, e essas orações, portanto, elas estão se apresentando de forma coordenada, que é o que eu chamo de orações, que é o que eu chamo de um período composto formado por orações coordenadas, tá certo? No caso aqui são orações coordenadas assindéticas, porque eu não tenho nenhuma conjunção ligando elas. Eu tenho apenas elas e a vírgula em seguida, ou logo em seguida outra vírgula, e logo em seguida outra oração, tá certo? Orações coordenadas assindéticas, que é o que a gente também vê lá nas nossas aulas de figura de linguagem, que é o que a gente chama de assíndeto, né? Então, de enumeração, basicamente isso. E, por fim, a gente tem a elipse de verbo. O que é a elipse de verbo? O que é a elipse, primeiramente? A elipse, como a gente viu lá na nossa aula de figuras de linguagem, né? É porque já foi no começo do ano, talvez vocês não lembrem. Mas a elipse é quando eu vou ocultar um termo que ele já apareceu anteriormente. Então, a gente tem aí esse exemplo. Viver muito depende do destino. Viver plenamente do teu espírito. Qual elemento ele foi ocultado posteriormente? O verbo depender. Se eu não ocultasse ele, eu poderia dizer o seguinte: viver muito depende do destino, viver plenamente depende do teu espírito. A vírgula, então, ela foi utilizada naquele caso para poder fazer a elipse de um verbo. Então, quando eu tenho esse caso de elipse, eu utilizo também a vírgula. Pronto. Então, de princípios gerais de utilização da vírgula eram esses. Se vocês tiverem esses princípios bem consolidados, vocês vão conseguir resolver 90% dos casos assim, que aparecerem para vocês. Já já a gente vai conversar sobre algumas regrinhas, que tem regrinhas que não foram englobadas nesse princípio, são os outros 10%, mas não são tipo coisa de outro mundo, tá bom? Então vamos lá, agora a gente tem 2 questõezinhas para poder exercitar esses princípios que eu conversei com vocês. Então vamos lá. Enunciado. O emprego da vírgula no trecho. A década era a de 1870 e o aparelho que ele usava para mandar e receber mensagens, um telégrafo. É semelhante em, letra A, para quem busca uma diversão na tarde de domingo, este filme é o mais recomendado. Letra B, ainda que não sejam os de menor custo, os alimentos orgânicos são os mais indicados pelos nutricionistas. Letra C. O professor de desenho prefere os alunos criativos e o de lógica os ousados na teoria. Letra D. Por circuitos eletrônicos em envoltório. Por circuitos eletrônicos em envoltório é uma prática comum, conhecida como encapsulamento. Letra E. Os testes de QI, coeficiente de inteligência, atualmente são desacreditados por diversas correntes teóricas da psicologia. Só uma ressalva aqui na letra B, pessoal, que eu acho que eu esqueci de digitar a vírgula. Na letra B seria o seguinte: ainda que não sejam os de menor custo, vírgula, os alimentos orgânicos são os mais indicados pelos nutricionistas, tá certo? A vírgula seria depois de menor custo, tá bom? Só para vocês ficarem situados. Letra C. Letra A. Letra D. Eita, tá todo mundo discordando hoje. Releiam o enunciado, tá? Letra D de dado também. Mais alguém quer responder? Letra C. E aí?
Mais alguém? Podemos seguir? Como é que eu tiro esse quadradinho agora? É só apertar ESC? Não. Ops. Eu não me lembro mais. Passando aqui, rapidez. Ops, tô aqui. Bom, é a letra C. Deixa eu só tirar esse quadradinho aqui pra gente comentar. Pronto. Pronto. Então, a resposta correta dessa é a letra C. Por quê? Vamos analisar de novo o enunciado. Ó. O emprego da vírgula no trecho é semelhante em... E aí a gente tem que analisar esse trecho. O que acontece nesse trecho que acontece também na letra C e não acontece nos demais itens? A década era a de 1870 e o aparelho que ele usava para mandar e receber mensagens, um telégrafo. O que foi que aconteceu aqui? Aconteceu o quinto princípio, que foi o que a gente acabou de conversar, por último, que foi a elipse de um verbo. Se eu não tivesse feito uma elipse ali antes de um telégrafo, como é que ficaria esse enunciado completo? A década era a de 1870 e o aparelho que ele usava para mandar e receber mensagens era um telégrafo. Ou seja, houve ali, onde existe aquela vírgula que antecede um telégrafo, a elipse do verbo, né, do era. Tá certo? Então aconteceu a elipse de um verbo. E onde isso acontece também é na letra C. O professor de desenho prefere os alunos criativos. E o de lógica, vírgula, os ousados na teoria. Lá onde eu tenho aquela vírgula, depois de lógica, o verbo preferir, ele sofreu um processo de elipse. Se eu não tivesse utilizado a elipse, eu teria o professor de desenho prefere os alunos criativos e o de lógica prefere os ousados na teoria, tá certo? Então a letra C é a única que realmente respeita o trecho que está sendo apresentado no enunciado, tá bom? Deixa eu ver o que é que vocês responderam. Letra A. Para quem busca uma diversão na tarde de domingo, este filme é o mais recomendado. Aqui, na verdade, eu tenho um princípio de quê? De inversão. Essa primeira parte, que está antes da vírgula, deveria aparecer no final, porque a ordem direta seria o quê? Este filme, sujeito, é verbo, o mais recomendado. Isso seria o objeto. E aí, para quem? Para quem busca uma diversão na tarde de domingo. Então, toda essa parte aí seria um complemento que deveria aparecer no final, tá certo? Então, aí seria um princípio de inversão. Outra que vocês apontaram foi a letra D. Por circuitos eletrônicos em envoltórios é uma prática comum, conhecida como encapsulamento. Aqui eu tenho essa vírgula antes de conhecida como encapsulamento, porque conhecida como encapsulamento é simplesmente uma expressão, uma informação a mais, uma expressão a mais que a gente chama de aposto, tá certo? E aí, por isso que a gente utiliza essa vírgula, para poder introduzir isso. Mas a gente não tem a presença de uma elipse na letra D como a gente tem na letra C, tá certo? Então é isso. Qualquer dúvida, coloquem aqui que eu volto, tá? Próxima questão, para a gente ir para os exemplos. Para os exemplos não, para as regras. Na testa de Fabiano, o suor secava, misturando-se à poeira que enchia as rugas fundas, embebendo-se na correia do chapéu. A tontura desaparecera, o estômago sossegara. Quando partissem, a cabaça não envergaria o espinhaço de Sinha Vitória. Instintivamente procurou no descampado indício de fonte. Um friozinho agudo arrepiou. Mostrou os dentes sujos num riso infantil. Como podia ter frio com semelhante calor? Ficou um instante assim besta, olhando os filhos, a mulher e a bagagem pesada. O menino mais velho esbrugava um osso com apetite. A sentença, agora a gente tem que analisar a sentença. A sentença ficou um instante assim besta, olhando os filhos, a mulher e a bagagem pesada. Foi reescrita, alterando-se a colocação dos termos e a pontuação. A sentença alterada que mantém o sentido da original é... E aí, eu não vou ler esses itens, certo? Eu vou deixar para vocês analisar, porque eles estão quase todos iguais, só mudando ali a ordem. Então, não faz sentido eu ler para vocês. E aí, letra A, B, C, D ou E, nesse caso?
Se vocês ficarem com dúvida em mais de um, vocês podem colocar também, tá? Aqui, para vocês responderem essa questão, vocês têm que estar ligadinhos naquela função de separação sintática que a gente conversou lá no começo, com a tirinha do Garfield, tá? Letra E. Tá entre a A e a letra E. Letra E também. Letra A, Larissa. Então a dúvida está entre A e B. Ou A e E, quer dizer, né? Mais alguém quer responder? Vamos lá, então. Resposta correta dessa questão é a letra E. Por que que é a letra E e por que que não é a letra A? Ó, por que que eu disse para vocês que para vocês responderem essa daqui direitinho, vocês vão ter que estar com aquilo em mente de separação sintática que a gente começou lá no início. Porque vejam que na sentença que traz o enunciado, a gente tem ficou um instante assim besta. E logo depois a gente tem a vírgula, fazendo a separação sintática entre essa primeira expressão e o restante, olhando os filhos, a mulher e a bagagem pesada. Então, se eu tiver dentro dos enunciados vírgulas e fazendo vírgulas que façam uma separação sintática não correspondente com o enunciado, provavelmente o sentido original ele vai ser alterado, tá certo? Que é o que aconteceu na letra A. Então, na letra A a gente tem aí, assim, vírgula. Aí, quando eu fiz essa vírgula logo depois do assim, esse assim já não está mais se ligando sintaticamente diretamente à besta, como a gente tinha ali na sentença do enunciado, que a gente não poderia alterar o sentido dela, né? Quando eu coloco assim, vírgula, é como se o assim agora ele estivesse ganhando um caráter de conclusão. Você está concluindo alguma coisa. Assim ficou besta, como se ficou... Na verdade, não sei nem se é conclusão ou é consequência. Tipo, assim ficou besta, como se ficou besta fosse a consequência de alguma coisa, sabe? E lá no enunciado a gente tinha ficou um instante, assim besta, o assim lá na sentença, né, do enunciado, foi usada juntamente com besta, mas para poder enfatizar esse adjetivo, certo? Para enfatizar o besta. E ainda na letra A a gente tem uma vírgula logo depois de besta, né, separando agora, olhando um instante. Lá na sentença, o que é que a gente tinha? Ficou um instante assim besta. Mas o instante e olhando não estavam juntos sintaticamente porque a gente tinha ali uma vírgula separando os dois. Então, por isso que não poderia ser a letra A. Na letra E, pelo contrário, a gente vê que houve uma mínima alteração, né? O assim passou lá para o começo, o assim besta passou lá para o começo, mas vejam que não houve uma vírgula ali separando o assim besta e o ficou um instante. Permaneceram todos juntinhos, como tem na sentença do enunciado. Então, a letra E, ela mantém o sentido original. Assim besta ficou um instante, olhando os filhos, a mulher e a bagagem pesada. Então era basicamente isso, tá bom? Ter aquela noçãozinha de separação sintática que a gente começou lá no início. Qualquer dúvida, falem aqui, tá bom? Temos uns 20 minutinhos ainda, então dá pra gente começar aqui a conversar sobre os exemplos não, as regras de fato sobre a utilização da vírgula. Aí aqui há aquela parte da aula que se eu tivesse começado por ela, talvez teria se tornado mais maçante para vocês entender. Mas aí aqui a gente vai passar até de forma mais rápida para vocês perceberem como, por meio daqueles princípios, vocês vão conseguir identificar essas regras assim muito de boa. Então vamos lá. Primeiro a gente vai conversar sobre a vírgula no período simples e depois a vírgula no período composto, tá bom? Então quais que são as regras de utilização da vírgula no período simples? Deve-se usar a vírgula no período simples para... E aí o primeiro caso, isolar adjuntos adverbiais deslocados. Então a gente tem esses dois exemplos. Após uma noite de leitura, o assunto estava assimilado.
Por que que eu coloquei uma vírgula ali em após uma noite de leitura? Porque tudo isso daí forma um adjunto adverbial de tempo, porque a gente tem ali o após, que ele traz essa noção de temporalidade, e como a gente viu, na ordem direta, adjunto adverbial tem que aparecer no final. Então, isolar adjuntos adverbiais deslocados nada mais é do que o princípio de inversão que a gente já conversou, tá bom? Então, vejam que isso aqui, vocês já sabem que vocês aprenderam o princípio. Vocês não precisam decorar essa regra. Segundo exemplo, mostrei a ele, naquele dia, todas as dependências da casa. Naquele dia é outro adjunto adverbial, só que agora, ainda de tempo, eu já ia dizer que era de lugar, mas não, estou ficando doido. Ainda de tempo, e aí aqui a gente vê o princípio de quê? De intercalação. O naquele dia deveria aparecer no final, mas aqui ele foi colocado entre dois elementos da ordem, né? Mostrei a ele o quê? Tá aí o naquele dia sendo intercalado por dois objetos, o indireto e o direto. Por isso que ele aparece aí entre vírgulas. E aí a gente tem essa observação. Os gramáticos afirmam que, quando o adjunto adverbial for de pequena extensão, o emprego da vírgula é facultativo. Então é por isso que muitas vezes a gente utiliza um adjunto adverbial pequeno, por exemplo, hoje amanheci cansado. E a gente não coloca uma vírgula após o hoje. Né? Se a gente fosse seguir a regra estritamente, eu deveria colocar uma vírgula após o hoje, porque hoje é o quê? Adjunto adverbial de tempo, e ele deveria aparecer no final da oração, está deslocado e apareceu no início, né? Princípio de inversão. Só que como hoje é um adjunto tão pequenininho, os gramáticos eles afirmam que é facultativo você colocar a vírgula ou não. Por isso que muitas vezes a gente vê hoje amanheci cansado, ou então hoje vou trabalhar, alguma coisa nesse sentido, sabe? E a gente não utiliza vírgula, tipo, com frequência nesses casos, tá bom? Então é por isso, por ser facultativo nesses casos. Próximas regras. Isolar apostos explicativos. E aí a gente tem esse exemplo. Meu irmão, crítico de arte, pode avaliar essa peça. Então a gente tem esse aposto explicativo, que é o crítico de arte, para poder dar mais informações sobre esse irmão, sobre meu irmão. E que princípio que a gente vê aqui nessa letra B? O princípio da intercalação, tá certo? O aposto ele está aparecendo ali entre o sujeito e o verbo. Princípio da intercalação, ou seja, vocês já sabem disso. Tópico C. Isolar termos retificados ou explicativos. Aqui a gente não tinha conversado, né? Mas, tipo, aqui também é princípio de intercalação, porque está aparecendo entre dois elementos da ordem direta. Então a gente tem aí, perdi a pasta, ou melhor, a bolsa. Estou muito cansada, ou seja, não renderei mais hoje. Então, quando eu tiver esses elementos retificadores, ou melhor, ou seja, isto é, eles aparecem entre vírgulas, tá certo? Tópico D. Isolar os complementos Ops, meu Deus. Gente, seguinte, a internet do meu computador caiu, então eu não tenho como continuar projetando o slide para vocês. A gravação ainda vai aparecer, né? Na gravação ainda aparece, mas não vai aparecer para vocês que estão acompanhando aqui no ao vivo. Então eu vou encerrá-lo de hoje, e aí quando for próxima semana a gente continua de onde a gente parou, né? Conforme vocês me avisaram aqui online, enquanto eu dei pausa na gravação, a gente tinha parado aqui nessa letra A. E aí a gente volta por ela. E é isso. Então, obrigado e boa noite. Vou encerrar aqui a gravação para quem assistir depois não ficar perdido em relação ao que aconteceu.